A cefaleia em salvas é uma causa de dores extremas, mas afinal de contas, o que está por trás da cefaleia em salvas? O que é a causa da cefaleia em salvas? É algum hábito de vida, algo que uma pessoa possa fazer para evitar? Eu sou Márcio Natan, sou neurologista e nesse canal eu divulgo informações sobre as dores de cabeça. No último vídeo você assistiu os sintomas da cefaleia em salvas. Se você não assistiu, clica aqui e assista. Hoje nós vamos falar sobre a causa desse problema. Mas antes da gente seguir, dá um pause, siga o nosso canal e volte para saber mais sobre a cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas é considerada a dor de cabeça mais intensa que uma pessoa pode sofrer. Mulheres que tiveram cefaleia em salvas descrevem que a dor é mais intensa, por exemplo, do que a dor do parto. Apesar de ser incomum, não é exatamente uma condição rara. Para você ter uma ideia, ela acontece mais ou menos na mesma proporção de pessoas que desenvolvem doença de Parkinson. Apesar de ser extremamente intensa, muito incapacitante, a cefaleia em salvas tem tratamento. E você sabe qual a maior barreira para atingir esse tratamento? É justamente ter o diagnóstico, reconhecer a doença. E é por isso que o dia 21 de março é tão importante. É o Dia Internacional do Reconhecimento da Cefaleia em Salvas. Antes da gente falar exatamente da causa desse problema, eu vou recapitular aqui com você quais são os sintomas da cefaleia em salvas. É uma dor muito intensa que se repete do mesmo lado da cabeça, que acontece na região do olho ou próximo a ele e que pode se acompanhar de outros sintomas, como por exemplo, inchaço da pálpebra que pode cair, o olho pode ficar vermelho lacrimejando, o nariz pode ficar escorrendo e a face daquele mesmo lado da dor pode ficar suada. Além disso, a pessoa pode sentir uma sensação de inquietação muito profunda, uma agitação intensa. Os episódios são bem mais curtos do que da enxaqueca, geralmente duram entre 30 e 45 minutos, podendo chegar até 3 horas e podendo ser mais curto, em torno de 15 minutos. Eles também se repetem, podem chegar até 8 episódios ao longo de um dia só e vão se repetindo ao longo de dias, semanas ou até meses. Agora vamos à pergunta mais importante de hoje. O que causa a cefaleia em salvas? É algum hábito de vida que eu tenho? Algum hábito de vida que eu não tenho? É alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer? Algum alimento que eu ingeri? O que é a causa da cefaleia em salvas? A primeira resposta, mais importante, é que a cefaleia em salvas não é causada por nenhum tipo de hábito de vida específico que uma pessoa pode ter. Especialmente a cefaleia em salvas não está relacionada a nenhum tipo de alimentação, a cefaleia em salvas também não está relacionada ao estresse, ao fato de uma pessoa estar num momento mais difícil de vida. Existe um fator genético conhecido que é importante, mas sozinho também não consegue justificar a causa da cefaleia em salvas. Outros fatores de risco conhecidos são ser homem com idade jovem, em torno de 20 a 30 anos de idade, o tabagismo e uma história pregressa de trauma da cabeça. A verdade, portanto, é que a causa precisa e exata da cefaleia em salvas ainda não é totalmente conhecida. Apesar disso, a gente consegue entender hoje sim alguns mecanismos biológicos que estão envolvidos na cefaleia em salvas. E para entender isso melhor, é preciso que você conheça dois componentes do nosso sistema nervoso central e periférico. O primeiro é o hipotálamo, uma região bem pequenininha do cérebro, mas com uma extremamente grande importância para a nossa vida. Ela coordena funções muito importantes como o sono, ela participa da regulação do humor e inclusive da dor. A outra parte é o sistema nervoso autônomo e ele é dividido em sistema parasimpático e sistema simpático. Na cefaleia em salvas, o sistema parasimpático ele é muito importante. Basicamente, ele participa também da regulação de várias funções vitais, como regulação dos vasos sanguíneos, como regulação das glândulas, e ele vai estar envolvido na cefaleia em salvas também. De uma forma bem didática e resumida, o que acontece é que existe uma ativação anormal do hipotálamo e do sistema nervoso parasimpático, que por sua vez são capazes de ativar um outro sistema, o sistema trigeminal, que é responsável pela geração e percepção da dor intensa que acontece na cefaleia em salvas. Esse processo acontece em ciclos que começam, terminam e se repetem algumas vezes ao longo do tempo. E aqui um aspecto interessante sobre o nome, cefaleia em salvas. Sabe de onde vem esse nome? Vem justamente de salva de palmas. Afinal de contas, o que é salva de palmas? É um conjunto repetido de encontro das palmas das mãos. A cefaleia em salvas, ela tem um comportamento parecido. A pessoa está sem nenhuma dor, quando de repente começa a ter vários episódios recorrentes ao longo dos dias e semanas
e depois silêncio. Ela para novamente de ter dor. Agora, outra coisa interessante é a seguinte: enquanto a pessoa está naquele período de salvas, existem alguns fatores capazes de desencadear uma crise. Os principais são ingestão de álcool, mesmo em pequenas quantidades, e o sono. É por isso que é muito comum que a cefaleia em salvas aconteça durante o sono, no meio da madrugada, acordando a pessoa com aquela cefaleia muito intensa, ou mesmo em sonecas durante o dia. Porém, não significa que esses dois fatores, o sono e o álcool, sejam a causa da cefaleia em salvas. Afinal, fora do período das salvas, a mesma pessoa pode ali ingerir a mesma quantidade de álcool e não vai ter uma crise, pode dormir e também não vai ter uma crise. Então, em resumo, a cefaleia em salvas não tem uma causa totalmente bem conhecida, a genética é muito importante e existem alguns fatores de risco conhecido, como o tabagismo e história de trauma da cabeça. A cefaleia em salvas acontece pela ativação anormal do hipotálamo e do sistema nervoso parasimpático, que por sua vez são capazes de ativar o sistema trigeminal. Agora que você já entendeu quais são os sintomas e qual é a causa da cefaleia em salvas, no nosso próximo vídeo eu vou falar para você sobre como se faz o tratamento da cefaleia em salvas. Te vejo no próximo vídeo.